Olá, Emanuel aqui, mais um vídeo, agora falando de funções customizadas. Esse assunto é bem interessante, é a arte de não se repetir. Em alguns momentos, tanto na programação quanto a gente está desenvolvendo os nossos nodes, a gente pode repetir tanto código quanto uma sequência específica de nodes, e a gente pode encapsular essa criação fazendo funções dentro da programação ou criando subnets. Até separei aqui a subnet de código. No Houdini a gente tem os HDAs e subnet. Você pode empacotar 50 nós confusos numa caixinha limpa com parâmetros de entrada. No Vex a gente pode criar funções como se fosse uma mini fábrica, onde você define o que entra, os argumentos, lá os parâmetros, e ela desenvolve um produto que retorna o nosso resultado. E na programação a gente tem um termo DRY, Don't Repeat Yourself, não se repita, é que se você escreve a mesma lógica matemática duas vezes, ela deveria ser uma função. Agora, mostrando um pouco a anatomia da função, aqui um aviso. As funções devem ser declaradas antes e fora do seu código principal, no topo do Wrangle. E como é a estrutura de uma função, a gente declara o tipo do dado que ela vai retornar, o nome da função e os argumentos de entrada. E dentro dela a gente vai ter os cálculos matemáticos, as interações que a gente vai fazer ali onde a mágica acontece, e a gente retorna um resultado dessa interação. E vamos para o Houdini fazer um Organic Displace e seguindo essa lógica de começar criando a nossa função primeiro, antes de fazer a aplicação dessa função. Então vamos para o Houdini criar essa construção. Geometry. Para esse exemplo eu vou usar um tubo e usar ele aqui no máximo dos dois aqui. Também deixar a altura no máximo. E vou usar o Attribute Wrangle e vou começar a criar a função aqui para o nosso exemplo. Aqui o código da função, eu criei aqui o nome da função Organic Wave aqui, e ela vai retornar informação do tipo vetor, e ela recebe a posição dos pontos que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai também receber aqui a velocidade. Esse SC eu só deixei SC porque se eu colocar escala scale aqui pode confundir com a função scale, aí eu preferi deixar reduzido aqui SC e aqui o T de tempo. Aí eu criei um parâmetro move aqui do tipo vetor que vai fazer a movimentação da nossa malha aqui, e criamos uma variável do tipo float tempo aqui para fazer a alteração do nosso objeto, e aqui a gente tem a alteração da movimentação da nossa malha aqui, utilizando o seno e o cosseno e o noise aqui para alterar a nossa malha, e com isso a gente retorna essas informações. Agora eu vou só criar o uso dessa função aqui. Então, como a gente vai usar essa função? Por exemplo, aplicar essa informação no nosso P. A gente quer alterar a posição do nosso tubo aqui utilizando a nossa função.
Aí um ponto importante, a nossa função tem 1, 2, 3, 4 entradas e a gente só tem a posição aqui. A velocidade e escala a gente ainda não tem. Se eu colocar aqui V, S e T e dar Enter aqui, ele vai dar erro porque ele não reconhece esses parâmetros. E uma coisa importante, quando a gente cria esses parâmetros aqui, se eu colocasse os mesmos valores aqui, ele daria erro do mesmo jeito, porque isso aqui é só uma anotação de entrada. Eu posso colocar qualquer nome aqui que ele vai reconhecer como o valor que tiver aqui vai ser sempre a velocidade, aqui sempre vai ser a escala e aqui sempre vai ser o tempo. E então, para corrigir isso, eu vou criar esses parâmetros antes de entrar na nossa função. E aqui no tempo, em vez de usar o T, eu vou usar o @time. E com isso a gente tem a nossa função funcionando diretamente na malha e ela vai estar animada com o @time também. E ela está assim porque a gente precisa trazer as informações aqui, a gente consegue trabalhar na velocidade e obviamente aqui na função eu tenho que usar o time, agora sim a velocidade vai estar funcionando bonitinho aqui. São coisas que a gente às vezes vai fazendo no automático, aí não se comporta do jeito que era para ser, aí é só questão de decupar linha a linha e ver o que pode estar dando de errado. No caso aqui, eu estava puxando direto o T em vez da variável que eu criei aqui. Uma coisa interessante é que a gente pode usar essa mesma estrutura aqui e aplicar na cor, por exemplo. E com isso a gente está aplicando o vetor que sai daqui direto nas nossas cores. E a gente tem uma animação tanto na posição quanto na nossa cor aqui. Uma observação importante aqui, eu estou mandando o @p aqui direto. Por exemplo, se eu quisesse fazer a função dessa forma aqui e colocar o @time aqui, ele vai dar erro. Ele não reconhece esse atributo dentro dessa função. A função que a gente está criando aqui é como se a gente criasse ela como se fosse uma caixa preta ali e ela não reconhece nada que tem de fora. Fora da função aqui, ele é reconhecido, mas dentro da função ele só reconhece atributos que nascem dentro dele. Coisas que tem fora dele, ele não reconhece. Então, por isso aqui, o melhor jeito aqui é a gente utilizar o T e trazer ele como um parâmetro. Isso aí valeria também no caso da posição. Se eu jogasse, por exemplo, 1 vezes @p aqui, ele daria o mesmo erro. Tá dando erro porque eu tirei o @time. E assim a gente fecha essa parte aqui de criar funções dentro do Houdini aqui usando o atributo Wrangle. Aqui só mostrando a segunda parte do código aqui nos slides. Aqui, segredo dos estúdios, o .h. A gente pode criar uma biblioteca de funções e salvar ele numa pasta e puxar depois esse arquivo sem precisar ter que, a cada novo Node Wrangle, ter que criar toda aquela função no topo. A gente só salvar no arquivo e puxar ele com um include e o caminho dele até o nosso arquivo onde a gente armazenou, a gente já consegue utilizar essa biblioteca. A gente pode ter várias funções e dessa forma agilizar alguns cálculos ali, não tendo que digitar toda aquela função, todo Node Wrangle que a gente for acrescentar na nossa construção. É assim que a ILM ou ETA escrevem bibliotecas de colisões. Os artistas usam include e ganham os superpoderes no Vex sem reescrever a roda. No caso, não precisa estar sempre escrevendo as funções que vai utilizar no topo do Wrangle, só
uma linha, a gente já tem essa função pronta para a gente utilizar. Então, só mostrar esse exemplo na prática. Então, para exemplificar aqui, eu vou duplicar e copiar esse código aqui e trazer aqui para o bloco de notas. Vou salvar ele como function.h, deixar ele aqui, salvar. Eu já tinha um arquivo com esse nome, eu só vou substituir e agora é só adicionar o function.h, obviamente. Agora sim. E alterando os valores aqui, a gente vai ter a animação acontecendo. Aqui ele está puxando diretamente a nossa função direto do arquivo que a gente acabou de criar. Então, se a gente quiser fazer uma biblioteca com várias funções, a gente consegue fazer. E dessa forma agilizar as nossas produções ali, não tendo que escrever função a função. Com essa linha aqui a gente já consegue organizar melhor o nosso código e tendo um arquivo específico para as funções, e aqui a gente se preocupar só em usar as funções e fazer as nossas construções. E com isso eu concluo o vídeo. Em pacote a complexidade, as funções permitem que o seu cérebro foque na arte, porque a matemática pesada já foi resolvida e guardada numa caixinha com um nome fácil de lembrar. Isso aí é algo também muito importante, a gente sempre nomear as nossas funções ou assets que a gente estiver criando com nomes intuitivos para a gente depois só fazer as edições pontuais ali na nossa construção. Então é isso, eu concluo essa segunda parte de vídeos focados em algoritmos com Houdini. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.